Bom dia, Espírito Santo, bom dia, família querida da fé. Vamos começar essa manhã de sexta-feira em comunhão com Deus. Convida a presença de Deus agora para dentro do seu lar. Levante a sua mão direita para os céus e chame o Espírito Santo agora para a sua vida, para os seus caminhos. Pede para Ele te dar direção, te dar sabedoria. Senhor, nos dá da tua sabedoria aquela que não vem em livros de história, aquela que não vem através de um diploma ou de uma faculdade, mas vem dos céus. Queremos começar a nossa manhã te glorificando, te agradecendo por tudo que o Senhor tem feito e irá fazer, porque a nossa fé nos dá o direito de agradecer até mesmo antes de acontecer, pois cremos, Senhor, que a vitória é nossa através do sangue de Jesus. É impossível essa pessoa começar esse dia com essa palavra e essa oração e o dia dela ser o mesmo. Até porque a tua palavra é fiel e o Senhor nunca falha. Nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Já nós vamos fazer a oração do Pai Nosso, vamos ungir o alto da nossa cabeça, mas antes, abra sua Bíblia. Vamos começar esse dia na fé, em oração. Declara assim: Deus fala comigo hoje. Pode deixar aqui nos comentários, Deus fala comigo hoje. O texto sagrado que nós vamos ler é Apocalipse capítulo 11. Para você que é novo aqui, todos os dias nós lemos um capítulo da Bíblia. Não importa se ele tem 3 versículos ou se tem 20. Nós lemos todo ele e assim consecutivamente. Todos os dias, Pastor Kleber, todos os dias. Se você pegar o histórico aqui do canal há 3 anos, 2 anos, você vai ver todos os dias. Na verdade, de ler um capítulo por dia, a gente começou, acho que tem um pouco mais de um ano, né? Que a gente leu Provérbios, Salmos, Mateus e agora Apocalipse. Porque só ali Salmos foram 150 capítulos, ou seja, já metade de um ano praticamente foi só para a gente ler Salmos. Aí, Provérbios, Mateus e agora Apocalipse, então deve estar fechando um ano e pouquinho. Então, mas todos os dias a gente já vem nesse propósito de começar o dia na fé, começar o dia em oração. Por mais que a gente não lia um capítulo, a gente sempre estava lendo a Bíblia. Porque não tem como começar um dia na fé sem começar ele sem a leitura da Bíblia. Não tem como. Se a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, como eu vou me encher de fé sem ler a palavra? Então esse é o propósito das nossas orações aqui todos os dias pela manhã. E se você quer fazer parte dessa família da fé, você precisa se inscrever aqui no canal e deixar o sininho da notificação ligado para não perder absolutamente nada e seguir firme na fé. Posso ler então Apocalipse capítulo de número 11, vamos ler ali a partir do versículo 1. Você precisa abrir a sua Bíblia, não espere só pela leitura do pastor, a não ser que você não saiba ler, mas você tem que abrir a sua Bíblia. Eu cobro isso daqui todos os dias. Com a sua Bíblia aberta, leia comigo aí. As ordens para medir o santuário de Deus. E diz, foi-me dado um caniço semelhante a uma vara. E também me foi dito, dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que naquele adoram. Mas deixa de parte o átrio exterior do santuário e não mexas, porque foi ele dado aos gentios. Estes por 42 meses calcarão aos pés a cidade santa, as 2 testemunhas mártires. Darei as minhas 2 testemunhas que profetizem por 1270 dias, vestidas de pano de saco. São estas as 2 oliveiras e os 2 candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretender causar-lhes dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem.
Tem autoridade também sobre as águas para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra como toda sorte de flagelos, tantas vezes quanto quiserem. Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e matará. O seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o Senhor foi crucificado. Versículo 9. Então, muito dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra se alegrarão por causa deles, realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas atormentaram os que moraram sobre a terra. Mas depois dos 3 dias e meio, um espírito de vida, vindo da parte de Deus, neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés, e aqueles que o viram sobreveio grande medo. E as 2 testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo-lhe: Subi para aqui. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos a contemplaram. Forte, né? Naquela hora houve grande terremoto, e ruiu a 10ª parte da cidade. E morreram nesse terremoto 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas. E deram glória ao Deus do céu. Passou o segundo aí, e eis que sem demora vem o terceiro ai, a 7ª trombeta. O 7º anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Criador, e do seu Cristo, perdão. Ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos que se encontram sentados no trono, diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porquanto assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira, o teu tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos, aos que temem o teu santo nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruíres aos que destroem a terra. Abriu-se então o santuário de Deus que se achava no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes de trovões, terremoto e grande saraiva. Diga glória a Deus. Assim nós encerramos mais um capítulo da Bíblia. Você veja que no início, Deus manda João medir o templo. João recebe essa ordem. Isso significa simplesmente que Deus está avaliando, protegendo e cuidando daqueles que o adoram de verdade. Ele conhece e guarda os seus filhos. Tudo tem algo simbólico aqui por trás. Ah, para que pediu para medir o templo? Isso é Deus falando que Ele cuida da gente em cada centímetro, em cada milímetro. Deus está cuidando de tudo. Amém? As 2 testemunhas, elas representam a voz fiel da igreja e dos profetas de Deus na terra. O texto diz que sai fogo da boca delas. Isso não é um fogo de forma literal. Quando você lê aqui, não imagina, a pessoa está falando que está saindo um fogo. Não. Mas representa o poder da palavra de Deus, que purifica e não pode ser destruída. Por exemplo, espiritualmente eu estou aqui pregando, não está saindo fogo. Você veja que você já deve ter sentido, às vezes você está ouvindo a pregação e aquele queimor, aquele arrepio sobre o seu corpo. É o fogo da palavra de Deus te purificando de tudo aquilo que não presta. A besta que sobe do abismo, a gente já chegou aqui a falar, né? Ela é uma figura que representa o sistema, governo, pessoas más desse mundo que se levantam contra Deus
e tenta silenciar a mensagem de Deus a todo custo. Mas não vai conseguir, porque a palavra de Deus, ela permanece eternamente. E deixa eu te dizer algo, não tenha medo de viver, de falar a verdade de Deus onde você estiver. Não tenha medo de compartilhar a oração. Você está pregando. Não é você que está aqui falando, mas de você estar compartilhando é como se fosse você. Poderia parar em você a mensagem, mas você está sempre compartilhando. Vai se levantar oposições? Sempre. Mas Deus está vendo tudo. Confie que por mais difícil que seja a situação para você hoje, o Senhor Jesus venceu e o seu reino é reino de paz. E está chegando para todos nós. Amém, minha bênção? Amanhã nós vamos ler o capítulo 12. Diga-se de passagem, eu gosto muito do capítulo 12 de Apocalipse. Mas nós vamos ler amanhã. Vamos fazer a oração do Pai Nosso? Unge o alto da sua cabeça. Eu já vou falar os dois nomes de hoje, o que Deus manda eu dizer para duas pessoas aqui que se tornou assinante do canal. Mas antes, vamos fazer a oração do Pai Nosso. Ore comigo assim. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o seu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade. Assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, para todos sempre. Diga amém. Respira fundo. Graças a Deus. Pode fechar sua Bíblia. Você está pronto para viver um dia de milagre. Deixa eu dar as boas-vindas aqui para a irmã Adjane Araújo e a Lorena Voese. É isso, irmãs? Falei certinho o seu nome? Adjane Araújo, Lorena Voese. Dona Adjane, saiu para a senhora a palavra que está em Isaías 55, versículo 3. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouve e a vossa alma viverá. Essa angústia na tua alma é porque você tem deixado de ouvir o Senhor para ouvir pessoas que querem te atingir. E Deus está falando para você, ouve a mim e a tua alma viverá. Então escuta o que é de Deus para sua vida. Não escuta essas palavras, escuta o que é de Deus, tá bom? E para Lorena, Neemias 6, ou é Números? Acho que é Números. Números 6, 24. É números mesmo. Números 6, 24, assim lhe diz o Senhor te abençoe e te guarde. Olha que benção. Que forte, hein? Lorena, Deus está te abençoando hoje e te guardando. Glória a Deus. Estou colocando o nome de vocês aqui, obrigado. Tenho feito o pedido aqui em todas as orações. A gente está chegando em 60 assinantes. Vamos crescer esse número, minha bênção. Não custa nada, R$ 4,90, não vai te deixar nem rico nem pobre. Você pode fazer, tem pessoas que têm condição de fazer R$19,90 por mês ou mais. Clica aqui embaixo, seja membro. Assim que você se cadastrar, pôr o seu nome, dados do cartão, você vai ter acesso aqui a conteúdos exclusivos e, é claro, vai estar apoiando essa obra, esse ministério, para a gente poder avançar e ganhar cada dia mais almas para o Senhor Jesus. Investindo aqui na área de assinantes, você está investindo na palavra de Deus, tá bom? Obrigado pela confiança de cada um, vou ficando por aqui. Não quebre a oração, aguardo você hoje às 18h45 na nossa corrente de oração. Ó, beijo do seu pastor que te ama, vai na fé, que a fé não falha.